Este podcast tem o apoio da Ampromis. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura. Eu sou a Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje temos um programa muito especial. No último Congresso do Milho, estive a moderar, a convite da Ampromis, uma conversa com 4 ex-ministros da Agricultura: Arlindo Cunha, Carlos Costa Neves, António Serrano e Assunção Cristas. Convidámos-los a refletir sobre os desafios que se colocam à agricultura nas próximas décadas, e este debate contou ainda com os testemunhos não presenciais dos também ex-ministros Fernando Gomes da Silva e Luís Capolas Santos. Acreditamos que este foi um momento único que quisemos eternizar neste podcast, que foge assim ao padrão habitual. Ou seja, é uma gravação realizada num evento ao vivo, onde serão notórias as reações do público. Vamos ouvir. É um gosto tê-los aqui, de facto um enorme privilégio, e portanto começar por agradecer à Ampromis este convite para aqui estar, que aceitei com muito gosto. E temos aqui uma pergunta que é o desafio deste nosso debate, que é aproveitar toda esta expertise e experiência das personalidades que aqui temos e que dirigiram o Ministério da Agricultura em Portugal nas últimas décadas, para promover uma reflexão do que são os desafios da agricultura no futuro, ou seja, perspectivar, refletir, qual é as ideias que temos para a agricultura nos próximos anos. É sempre um exercício algo difícil, especialmente partindo de um contexto desafiante em que vivemos, mas é esse exercício que vos pedimos. Eu vou começar por si, Arlindo Cunha, por esta lógica mais cronológica. Portanto, esteve no Ministério da Agricultura entre 90 e 94, portanto, já aqui há muitos anos. O que lhe ia pedir era, no fundo, para refletir um pouco, perspectivar um bocadinho então os desafios da agricultura, face àquilo que foi a sua experiência, àquilo que também conseguiu implementar muito, uma legislatura muito marcada pela PAC, não é? Pela entrada de Portugal na política agrícola comum. As suas reflexões sobre a agricultura. Muito bem. Boa tarde, Isabel. Boa tarde aqui os caríssimos colegas e caríssima colega. Boa tarde aqui aos nossos agricultores aqui presentes e convidados, o Sr. Presidente da CAP, o Sr. Presidente da Confagra, o Presidente da Ampromis. Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui com esta gente que é está na vanguarda da agricultura portuguesa, neste setor, há muitos anos. Não vejo o Luís Vasconcelos e Sousa, mas tinha na esperança de o ver. Está por aí, portanto, fica já aqui um abraço para ele. E, de facto, eu passei pelo Ministério já há uma geração atrás, não é? Portanto, de facto, já se passou uma geração, passa muito depressa o tempo. Infelizmente, começando por aí, a agricultura portuguesa, eu diria, melhorou muito, desde essa altura, porque nós vínhamos de uma situação em que não estávamos habituados a competir em mercado aberto, portanto, toda a política agrícola do Estado Novo, e antes de entrarmos no mercado único e na segunda etapa da adesão, era uma agricultura muito condicionada e gerida por Estado, muito estatizante. Com a adesão começámos a preparar, a abertura, e hoje em dia, de facto, fizemos um percurso de muito melhor qualidade, temos muito melhor qualidade em todos os setores da agricultura e temos mais competitividade. Mas quer isto dizer que temos os problemas resolvidos? Não, temos muitos problemas para resolver, e o principal dos quais, na minha opinião, é que nós, nestes últimos anos, nos últimos 20 a 25, quase não crescemos em termos de produto agrícola. Quer dizer, um país como o nosso, que importa entre 3 mil a 4 mil milhões de alimentos por ano, se olharmos uma série estatística dos últimos 20 anos, 25 anos, mais exatamente de 2000 a 2020, nós quase não aumentámos o acrescentado bruto da agricultura. A produção cresceu pouquíssimo, pouco mais de 1%, mas como os preços das matérias-primas, bens intermédios, fatores de produção aumentam mais do que os preços dos alimentos, nós tivemos um crescimento muito menor, valor acrescentado bruto. E se tivermos o valor acrescentado líquido, que é somando subsídios e reduzindo amortizações e investimentos, então ainda é menos, é negativo. Portanto, há aqui algo que está mal no meio disto tudo e que é uma grande preocupação. Olhando e será um desafio grande, não é? Portanto, mudar este paradigma. Isto tem muito a ver com os desafios que eu aqui vou falar. Que é a minha primeira preocupação, acho que a principal preocupação da nossa agricultura vai ter que ser a renovação
do empresariado agrícola. Portanto, nós somos o país, o segundo mais velho da Europa, em termos de classe de agricultores, e alguma coisa está mal quando nós olhamos para a percentagem dos jovens agricultores no total dos agricultores, nem chega a 4%, é 3 ponto qualquer coisa, 3,8 ou 3,9%, e quando há 20 anos era quase 9%. Quase 9%. Há 20 anos era 9%. Agora são menos de 4%. Aqui algo está errado, sobretudo quando todos os governos dizem que a primeira das prioridades desse governo é, de facto, a instalação de jovens agricultores e o apoio aos jovens agricultores. Aqui algo está errado. E, na minha opinião, está errado, porque se tem feito uma política apenas baseada no subsídio e depois ele amanha-se sozinho, entrega a sua sorte, quando não temos tido uma política nem um sistema que lhe conceda um mix de apoios que não apenas o fundo perdido, porque um jovem agricultor não tem histórico na banca e precisa de apoios para, a menos que tenha um pai, um avô ou um tio rico que lhe empreste dinheiro. Portanto, tem que haver este enquadramento e um acompanhamento técnico sistemático, que essa é uma questão, para mim, ainda mais importante que a questão dos subsídios. Porque, de facto, nós não temos em Portugal ainda um sistema de aconselhamento técnico permanente e estruturado por setores e por territórios, em todos os territórios, de apoio aos agricultores. O Ministério, como sabemos, foi desaparecendo, digamos, dessa sua função de acompanhamento técnico e ela foi sendo, digamos, absorvida pelas organizações agrícolas nacionais e regionais. Só que não chegam a dessa densidade que nós precisamos de ter gente técnico no terreno para acompanhar os agricultores. Sobretudo agora, numa altura dificílima, que é esta mudança de paradigma tecnológico que temos perante nós. Não é? Falamos aqui já hoje na agricultura 4.0, em todas estas, na digitalização, mas temos de ter a consciência que há muitos agricultores que vão ter muitas dificuldades em apanhar este comboio. E por isso é que era necessário, nesta altura, montarmos no terreno um sistema de acompanhamento técnico e aconselhamento técnico e de gestão, junto dos agricultores em geral e, em especial, junto dos jovens agricultores. De facto, senão a taxa de mortalidade dos projetos é brutal. Isso explica que em 20 anos andámos de 9% de jovens agricultores no total para menos de 4%. Esta é uma primeira questão que eu acho que é, para mim, a mais importante. A outra, que eu acho que é a segunda mais importante, é melhorar a posição dos agricultores na cadeia de valor. Portanto, temos aqui o professor Serrano, que está num grupo de distribuição, mas está aqui mais entregado à distribuição, mas nós sabemos que a parte que fica retida pelo agricultor é a estimativa de cerca de um quarto do valor final pago pelo consumidor. Portanto, e é ele que arrisca o seu dinheiro, é ele que mete a sua cabeça no cepo e depois é no meio disto tudo o belo mais fraco. Portanto, nós temos que melhorar isto e melhorar isto significa, inexoravelmente, criarmos um sistema de organização da produção. Todos estes pontos que tocou, o crescimento da produção agrícola, o desafio da renovação, o acompanhamento técnico e esta questão da valorização do mercado, eu ouço desde que entrei na vida do jornalismo agrícola. Portanto, isto é algo que há 25 anos eu ouço todos os ministros a dizerem que é preciso, que é preciso, que é preciso. Na verdade, passadas estas 2 décadas e meia, ou 3 décadas, ou 4 até, porque atrás já outros ministros falavam disto também, nós não conseguimos evoluir nesses pontos. Bom, eu comecei por dizer que nós melhorámos bastante, mesmo tecnicamente e qualitativamente. Isso para mim é inequívoco, aliás, é notório. Não melhorámos tanto em nível de rendimento dos agricultores. Portanto, isso já é uma falha grave, nem em termos de aumento da produção. E se nós continuamos a falar nisto, é por facto o problema continua por resolver. Isto é como tudo, os problemas não se resolvem com um estalar de dedos. Não é? Por exemplo, falamos em questões de agricultura 4.0, mudança de paradigma tecnológico, fazer a quadratura do círculo entre produzir mais para a população que aí vem e, ao mesmo tempo, sofrer restrições ambientais e climáticas da estratégia do Green Deal europeu. Como é que nós vamos fazer isso? Quadratura do círculo. Muito difícil. E isso implica, muita gente pensa que é de um dia para o outro, ou é comer insetos, não é? Ou é deixar de comer carne de vaca. Claro que
há respostas hilariantes, mas isso implica, estamos perante uma mudança de paradigma tecnológico que implica, no mínimo, uma geração. Uma geração. E uma geração, uma estratégia, de facto, de mudança tecnológica e implica um grande acompanhamento no terreno e implica dinheiro, investimento. E infelizmente, eu sei que há gente que não concorda comigo, mas eu sou visceralmente contra a opção política que foi tomada, que foi ir buscar dinheiro ao segundo pilar, que era para investimentos, para meter no primeiro pilar para apoio direto aos rendimentos. Já tivemos esta manhã uma discussão porque esse desafio tecnológico é o mais importante de todos para assegurar o futuro, e não há futuro se não houver isso. Não é? Depois, só para terminar, para não ter a monopolizar aqui a nossa conversa, é que associado a isto está o problema do uso da água. Não é? Portanto, nós olhamos, isto está associado às questões, digamos, das soluções tecnológicas, não é? Ouvimos, eu sei que já me contaram o debate que tiveram aqui esta manhã, mas há gente que pura e simplesmente pensa que é possível termos uma agricultura de sequeiro extensiva e biológica. Isto, eu estou a simplificar, mas em muitos dos sábios que falam connosco aí das cidades e que fazem opinião, desde Bruxelas até aos vários Estados-membros, pensam que isto se resolve assim. De facto, precisavam andar uma semana a pão e água para ver que não é assim. E, portanto, esta questão da água é muito importante. Para mim, está ao mesmo nível das outras. Portanto, jovens agricultores, a questão da mudança tecnológica, cadeia de valor e água. Portanto, fico por aqui, depois voltamos com certeza a debater. Voltamos, um bocadinho. Seguramente. Muito bem. Nesta ordem cronológica, o senhor que se seguiria seria Fernando Gomes da Silva, que não pode estar connosco hoje, mas que simpaticamente nos enviou aqui algumas notas de reflexão. São notas algo longas, mas eu gostaria, atalhando, obviamente, de não as deixar passar e de vos dar aqui uma pequena síntese também da reflexão que Fernando Gomes da Silva fez sobre estes desafios. Ele começa por cumprimentar todos, naturalmente, e dizer que, em síntese, existem aqui dois caminhos. Uma agricultura virada para o mercado e uma agricultura socialmente inclusiva. Portanto, temos aqui duas coisas radicalmente opostas, quase. Sendo que uma agricultura virada para o mercado será uma agricultura essencialmente de regadio e de floresta de produção, uma agricultura estimulada por políticas públicas para a produção intensiva de alimentos e matérias-primas, exportáveis ou substitutos de bens importados, respeitadora de princípios ligados à preservação dos recursos, mas remuneradora de todos os fatores de produção utilizados, utilizadora do mais moderno conhecimento das tecnologias de produção, sendo que será também essencialmente baseada em sistemas extensivos de sequeiro e floresta de peço desculpa que agora saltei aqui uma linha. Ele explica o que é a agricultura socialmente inclusiva. E esta socialmente inclusiva, então, é que já é baseada em sistemas extensivos de sequeiro e floresta de conservação e recreio, políticas públicas orientadas para a ocupação do território e desenvolvimento rural, com a função essencial de preservar os recursos naturais e os bens ambientais, recursos estes e bens que a sociedade deve remunerar. E sublinho remunerar, porque de facto é algo que vem muito no pensamento e nas notas de Fernando Gomes da Silva. E também produtora de bens públicos, consumidora de carbono, preservação da paisagem, ordenamento e arranjo do território, devidamente remunerados pela sociedade. Portanto, estas duas notas daquilo que será crítico. Relativamente aos desafios, Fernando Gomes da Silva revela que existem desafios estratégicos e desafios instrumentais. E passa também a explicar o que é que ele entende pelos desafios estratégicos, que serão satisfazer as necessidades de segurança alimentares e contribuir para o equilíbrio da balança comercial agrícola e florestal com produtos de valor acrescentado, assegurar a produção de bens públicos, os quais a sociedade preza, mas ainda não encontrou forma de remunerar, assegurar um correto desenvolvimento da floresta nas suas duas vertentes, sem danificar a vertente produtiva de matérias-primas industriais, assegurar um rendimento sustentável à mão de obra utilizada, fazendo-a participar dos ganhos da cadeia de valor, remunerar adequadamente os fatores de produção utilizados, assegurar a sustentabilidade permanente das empresas na perspectiva, em geral, de fortes reduções de apoios e de subsídios por via da PAC e da globalização, assegurar o desenvolvimento territorial equilibrado, reduzir os chamados custos de contexto por via das políticas públicas adequadas e persistentemente mantidas. Relativamente aos desafios instrumentais, aponta uma maior, mais eficaz e eficiente captação, armazenamento e gestão do uso da água, que já aqui falámos também,
competentes e atempadas negociações em sede da PAC e, mais genericamente, dos fundos comunitários, abre parênteses, cuidado com o PEPAC, investigação e inovação na tecnologia de produção e na gestão empresarial das empresas e dos agrupamentos produtores, associando a academia à realidade e às necessidades do setor, diferenciação, criatividade e inovação nos produtos finais, para o incremento da competitividade destes produtos no mercado, incremento da produtividade em todos os fatores de produção, redução dos custos de produção pela melhoria tecnológica e de gestão das empresas, métodos e fatores de produção de forma ambientalmente mais sustentável, no sentido da transição para uma economia do baixo carbono, criação e transferência de conhecimento, crescer na qualificação dos empregados, portanto, a questão da capacitação, que também já aqui falámos, crescer na cadeia de valor da fileira, aumentando em simultâneo a cota-parte da empresa agrícola e florestal nessa cadeia, incrementar a concentração da oferta, também um desafio clássico, falado há muitas décadas, criar capacidade de transformação industrial ao encontro da procura, levando a cadeia de valor até ao produto final, fluidez de crédito para a atividade agrícola e florestal, um clássico também, bem como a questão do sistema de seguros agrícolas eficiente. Portanto, em suma, estes são os grandes desafios que Fernando Gomes da Silva aponta e que, sumariamente, têm muito a ver com água, com conhecimento, com floresta, com custos de contexto, e aqui partilhar convosco o desabafo relativamente aos custos de contexto, onde diz que é preciso mais rapidez e competência na tomada de decisão, menos decisões empatadas e inutilmente mal tomadas. São exemplo o desaparecimento da Secretaria de Estado da Agricultura, no final de janeiro de 2023, ontem tivemos um update, ontem à noite, desta informação, destruição das DRAP com transferência para as CCDRs, transferência das florestas para o ambiente, desafetação dos animais de companhia da DGAF. Em suma, são estas as seleções de Fernando Gomes da Silva que nos deixa aqui para terminar, e eu não resisto a partilhar convosco, porque sou sempre muito sensível à história e à poesia, e ele partilha connosco um verso do Canto Quinto dos Lusíadas de Luís de Camões, que é o seguinte: uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. Tão temerosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. E o que Fernando Gomes da Silva nos diz é que, quando olhamos para este contexto, que é um pouco o cabo das tormentas, é preciso olhar para ele e decidir que vamos passar o cabo da boa esperança. Portanto, é sempre com esta tónica de otimismo que nos deixa, e assim terminam as suas reflexões, que eu espero ter reproduzido o mais fielmente possível, tendo atalhado aqui muito este pensamento. Então, aqui, de facto, algumas coisas que coincidem com muitos pontos que Arlindo Cunha também tocou. E eu agora sugeria ouvirmos, não vamos ter connosco o Luís Capola Santos, que era o ministro que se seguia Fernando Gomes da Silva, aliás, já tinha sido secretário de Estado na sua vigência. Eu proponho ouvirmos um pequeno vídeo com o testemunho que ele nos deixa também com as suas reflexões para este debate. E, portanto, peço aos nossos técnicos para passar esse vídeo, por favor. Quero naturalmente começar por felicitar a Ampromis, os seus dirigentes e os seus associados pela realização deste seu 14º Congresso do Milho. E agradecer, obviamente, o honroso e simpático convite que me foi dirigido para nele participar. Infelizmente, conflito de agenda da minha qualidade de Presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República impedem-me de fisicamente nele participar como gostaria. Contudo, não posso deixar de enviar uma brevíssima mensagem. 2 singelas palavras. A primeira, de agradecimento à Ampromis, aos produtores de milho, a toda a fileira, pelo trabalho notável que realizaram ao longo destas últimas 3 décadas e meia e que nos orgulham e orgulham o país. Mérito, aliás, recentemente reconhecido pelo Sr. Presidente da República através da simbólica distinção que quis atribuir ao engenheiro Luís Vasconcelos e Sousa e que daqui quero vivamente felicitar. Uma segunda palavra de estímulo e de confiança no futuro. A importância estratégica deste setor, nos momentos de incerteza que vivemos, não podem deixar de merecer dos poderes públicos o carinho, o apoio que merece. Por isso, este é seguramente um setor com futuro. Que ocorre este Congresso num contexto particularmente complexo e difícil. Vivemos ainda após pandemia,
Estamos em plena guerra em território europeu, o que não acontecia desde há 8 décadas e que nos causa ainda alguma incredulidade. Na sequência dela, vivemos um momento também de alteração do paradigma energético que tem um enorme impacto no setor e vivemos ainda nas cada vez mais visíveis alterações climáticas a que é possível, a que é necessário dar resposta no que respeita à sua mitigação. E ainda estamos perante a emergência de uma nova ordem internacional, cujos contornos não é possível ainda prescrutar, mas que seguramente implicarão no futuro mais protecionismo e mais canalização de recursos para o setor da segurança e da defesa em detrimento dos demais. No entanto, há que ressaltar os aspectos positivos. Vivemos um momento de estabilidade política em Portugal, de estabilidade orçamental, pelo menos até 2030. Temos uma estratégia nacional consensualizada para a produção de cereais desde 2018, que é necessário operacionalizar, e temos um setor que revelou uma enorme maturidade, quer do ponto de vista dos seus agricultores, quer das suas organizações, e que está alicerçado numa história recente de sucesso e de resiliência. Desejo, por isso, que seja possível encontrar urgentemente plataformas de cooperação entre todas as partes interessadas, agricultores, governo, organizações, administração pública, por forma a que possamos tirar partido eficazmente dos instrumentos de política e dos recursos financeiros que temos à nossa disposição. O curto prazo é particularmente exigente, uma vez que irão, durante um período de tempo, coexistir 3 quadros comunitários de apoio que exigirão uma enorme capacidade de resposta à nossa administração, que conhecemos, ela própria tem as suas próprias vulnerabilidades. O meu último desejo é que, para além do convívio e da recolha de informação e conhecimento que estes eventos propiciam àqueles que nele participam, mas que possam ser também um momento de onde seja possível extrair conclusões e recomendações que sejam úteis no curto prazo para o futuro melhor que todos desejamos para um setor que é fundamental para o país, assim como para o futuro que desejamos para a agricultura portuguesa no seu todo. Muito obrigado, votos de bom trabalho. Muito bem, ouvimos então as palavras de Luís Capolas Santos e agora conversaria com Carlos Costa Neves, que foi o ministro que se seguiu, esteve entre 2004 e 2005 no Ministério da Agricultura e gostava de começar por lhe pedir também as suas reflexões sobre estes desafios, colocando aqui a agricultura em perspectiva. Muito bem, muito obrigado por me dar a palavra. Queria naturalmente cumprimentar e agradecer o convite da Ampromis, ou Ampromis, como eu lhe ouvi chamar hoje. Estou aqui pelo respeito e consideração que esta organização me merece. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da CAP, todos os que aqui estão presentes e também os meus colegas de mesa redonda e dizer-lhes do gosto e da honra que tenho em participar numa mesa redonda com eles. Aliás, ocorre-me agora que, olhando para a minha esquerda e para a minha direita, o quanto eu gostaria que neste momento qualquer um deles fosse o atual Ministro da Agricultura. É também a altura de dizer que tudo o que eu aqui possa transmitir-vos é da minha responsabilidade pessoal e única, ou seja, não represento aqui ninguém fica obrigado pelas minhas opiniões, são as minhas opiniões e só me responsabiliza a mim. Queria também, ao olhar à volta, sentir a falta de uma pessoa de quem eu vim a seguir
que seria impossível substituir e que se chamava Armando Sevinato Pinto. É uma pessoa que eu aprendi a conhecer, que me ensinou muita coisa, por quem eu tinha um grande respeito, consideração e amizade, e realmente estando num painel como este, não posso deixar de sentir que falta qualquer coisa, principalmente para quem conviveu com ele. E depois estou aqui um pouco aflito, porque o tema que nos é dado é que desafios se colocam à agricultura portuguesa nas próximas décadas. Devo felicitar quem encontrou este tema, este título, porque ele é muito desafiante. Claro que a primeira reação minha em relação a esta pergunta, nas próximas décadas, é dizer não sei. Não sei. E digo-vos o que é que são as variáveis em jogo. Eu, como muitos de vós, provavelmente aprecio muito uma reflexão, digamos assim, de um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que dizia que eu sou eu e a minha circunstância. E esta é a parte mais conhecida, mas depois continua, e se não salvo a ela, a circunstância, não me salvo a mim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há aqui uma concepção do homem, que eu sou eu, mas sou inseparável do que me rodeia. Isto vale para um agricultor, vale para uma pessoa individual, vale para uma família, vale para um concelho, vale para um país, vale para uma comunidade. Portanto, as circunstâncias são efetivamente muito importantes. Algumas nós podemos salvar, outras estão muito para além do nosso alcance. E há neste momento um conjunto de incógnitas que eu vou procurar abreviar, senão estaria aqui 1h30 a falar-vos. Há um conjunto de circunstâncias que nós não controlamos e que não sabemos qual vai ser a evolução nos próximos 1 ano, 2, 3 anos, quanto mais nas próximas décadas. Em primeiro lugar, a questão das alterações climáticas, a ordem arbitrária, a questão já aqui levantada da evolução demográfica e da mão de obra, que se liga agora a um tema que está muito atual, da imigração e das condições de imigração, a questão da energia, o acesso à energia e os custos da energia, o custo do dinheiro, a inflação, o aumento dos juros, o custo do dinheiro, a questão da evolução do mercado, daquilo que as pessoas vão procurar nos próximos anos, porque a agricultura produz para o mercado, a evolução ou a inovação tecnológica, se quiserem, a inteligência artificial, a robotização, que são elementos, a digitalização, que são elementos essenciais para a vossa atividade e que vão implicar uma grande evolução técnica. A evolução geoestratégica, eu tenho-me ocupado nos últimos anos destas questões de geoestratégia e não sei responder à pergunta de como é que acaba a invasão da Rússia na Ucrânia. Suponho que ninguém vos pode dizer como acaba. Espero que não acabe como alguém notável dizia, que a Terceira Guerra Mundial será de uma forma, mas a quarta será com paus e pedras. E, portanto, não quero ser pessimista e nem transmitir-vos pessimismo, mas quero dizer-vos que estamos nós todos, nomeadamente Portugal, envolvidos numa guerra por interposta pessoa, que no caso é a Ucrânia, sem saber qual vai ser o desfecho dessa guerra. Obviamente, como muitos de vós apoiam a Ucrânia, mas isso não quer dizer que eu possa prever como é que aquilo vai acabar e o que é que isso pode ter de consequências a nível dos equilíbrios europeus e globais e, portanto, também é circunstância. A evolução da União Europeia, qual vai ser a evolução da União Europeia? A evolução da União Europeia em termos políticos, a evolução da União Europeia em termos de prioridades, quais vão ser as prioridades?
Já lá vai o tempo que 40% ou mais de 40% do orçamento da União Europeia era PAC, pois esse valor, essa percentagem tem descido. Não sei como é que vai evoluir a política de segurança comum e defesa da União Europeia e, portanto, como é que vai ser a distribuição do bolo do orçamento da União Europeia. Não sei se aquele desejo que todos temos, de termos organizações cada vez mais fortes, organizações de produtores cada vez mais fortes, se isso acontecerá, embora eu faça muitos votos por isso, e acho que é inevitável que assim aconteça. A natureza e a amplitude das opções dos governos, como é que vão acontecer? Eu suponho que todos reconhecemos que estamos a atravessar uma fase de desvalorização do setor primário, de inferiorização do setor primário, de se calhar fazer contas de cabeça de quantos votos é que isto dá e de se entender que se não dá muitos votos é preciso não dar muita atenção, quer política, quer financeira, e, portanto, estamos numa fase que é preciso ver a relação que filosoficamente os governos entendem ter com as organizações de produtores, se as devem valorizar, se as devem ignorar, se as devem castigar porque nem sequer politicamente os apoiam e, portanto, qual é a atitude dos governos e tudo isto são circunstâncias da agricultura. Sozinho um agricultor neste momento não vai a nenhum lado. Com outra citação que eu gosto de fazer, digamos que é... Peço desculpa, que é, salvo erro, de origem africana, que diz: se queres ir depressa, vai só, se queres chegar longe, vai acompanhado. Eu acho que, face à amplitude dos desafios que eu acabei de referir, não há outro remédio senão associarem-se. Porque só assim terão o apoio técnico que precisam, só assim, nomeadamente em novas tecnologias e novas áreas, são empresários, precisam de apoio, precisam de estudos de solos e, na minha opinião, aqui vale o princípio da subsidiariedade. Esta manhã falava-se no princípio da subsidiariedade de forma apreciativa e dizendo que algumas das competências da União Europeia eram, neste próximo PEPAC, passadas aos Estados-membros. Pois isso é muito engraçado, falar no princípio da subsidiariedade e parar em determinado momento. Mas o princípio da subsidiariedade não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Ou seja, não é a União Europeia que passa para o país, ou não deve ser feita e pensada assim, é de baixo para cima. Na medida em que cada indivíduo puder dar conta daquilo que é seu, deve dar conta ele próprio daquilo que é seu. Quando não consegue dar sozinho conta daquilo que é seu, passa a um patamar seguinte de se juntar a outros. E vamos por aí acima. Vamos do indivíduo à família, ao conselho, à associação organizativa, ao governo e por aí acima. Se o conceito do governo é que manda em tudo e faz tudo e que é o patrão da agricultura ou de outro setor qualquer, é óbvio que isso desresponsabiliza e ao mesmo tempo faz perder um conjunto de energias que as pessoas podem emprestar no processo. E aquilo que nós temos assistido é uma certa concentração, e a palavra está muito gasta e eu não gosto nada dela, mas é diálogo, mas chamemos-lhe concertação. É a concertação com as organizações de agricultores, com as suas confederações, com quem eles se devem reunir e atingir compromissos. E passar a essas associações tudo o que essas associações podem fazer mais próximo dos seus associados, seguindo o princípio da subsidiariedade. Portanto, a subsidiariedade não é só passar da Europa para o país. A subsidiariedade é também passar da estrutura governamental para a estrutura local ou para a estrutura organizativa dos cidadãos. E tem-se, na minha opinião, ido em sentido contrário. Só para terminar, há uma coisa que estará perdida no meio dos papéis, mas que talvez ingenuamente
eu, no meu período de responsabilidade ministerial de 8 meses, tentei fazer, que foi exatamente passar um conjunto de competências do Ministério para as associações de agricultores. Na altura negociei com a CAP, com a Confagri, com os Jovens Agricultores e com a CNA, e este grupo dos 4 magníficos, como eu lhe costumava chamar, estava de acordo com o protocolo que se estabeleceu, que fazia exatamente isso, cumprir o princípio da subsidiariedade. Havia um acordo absoluto. Quem me sucedeu foi o ministro Jaime Silva, e na passagem de poderes, de responsabilidades de um para o outro, a primeira coisa que ele me disse foi: naturalmente esse despacho vai ser revogado. Bom, são sempre 2 formas de ver a sociedade, são sempre 2 formas de encarar os desafios que temos, são sempre formas diferentes de encarar as circunstâncias, mas eu estou convencido que ou a Ampromis, a CAP e as outras organizações de agricultores têm mais responsabilidades, crescem mais, têm mais força de afirmação e força de influência política, que sejam permanentemente interlocutores para encontrar os melhores caminhos políticos, e nas próximas décadas as coisas irão melhor, ou isso não é possível e só tenderá a piorar. Não é uma mensagem negativa, é uma mensagem otimista, que conto muito convosco. Muito obrigado. Muito bem. António Serrano sucedeu àquele ministro que Jaime Silva, que já aqui foi falado, e lembro-me que teve sorte. Teve muita sorte. Ou nós tivemos sorte, enfim. E lembro-me que no dia seguinte à sua tomada de posse, já não se deve lembrar disto, eu estava no seu gabinete a entrevistá-lo, no dia seguinte. Isto só aconteceu porque o ministro anterior tinha sido Jaime Silva, tem noção disso, não é? Em que era preciso, de facto, passar uma mensagem de confiança para o setor e diferente. Mas lembro-me perfeitamente de toda a gente ter gozado comigo que eu não lhe tinha dado sequer uma semana para ler os dossiês, mas percebi perfeitamente também a abertura em querer fazer passar uma mensagem. Queria ouvi-lo também, e já vamos voltar aqui numa segunda ronda a falar, se calhar, de questões um pouco mais políticas, aproveitando o contexto atual, mas queria ouvi-lo também a perspectivar aqui um pouco a agricultura, sendo que estamos aqui a identificar uma série de desafios que são desafios muito, muito atuais dos contextos que vivemos, mas gostava também, numa nota provocatória, de vos perguntar, nesta vossa reflexão e perspectiva, se por este caminho que tomamos vamos ter agricultura daqui a uma década ou 2, não é? Por toda a evolução do mercado, por aquilo que conseguimos fazer de ser competitivos ou não ser, se conseguimos correr ou não ao ritmo de todas as regras que estão a ser implementadas a nível da sustentabilidade, conseguimos acompanhar isso, conseguimos ser produtivos. Portanto, vamos conseguir ser agricultores daqui a uma década ou 2? Estaremos cá para apoiá-los? Esse não é um desafio também? Obrigado, Isabel. Boa tarde a todas e a todos, e, portanto, quero cumprimentar a audiência, os dirigentes da Ampromis, o Presidente, da CAP, os trabalhadores e colaboradores do Ministério da Agricultura, agricultores e agricultoras presentes, os colegas de discussão, de painel, à minha direita, a Assunção, que vai ter aqui a honra de fechar aqui a primeira ronda e que vai beneficiar ainda mais do que eu estou a beneficiar, porque já muito foi dito e, portanto, nós vamos complementar os pontos de vista que aqui foram transmitidos. Mas é um privilégio estar convosco a falar destes temas. Eu, inspirado aqui pelas citações do meu antecessor, estava-me a lembrar de um estadista chinês, foi o Deng Xiaoping, que era um pragmático e introduziu o país em 2 sistemas. E, como sinónimo, ele utilizava uma metáfora para simbolizar o que é o pragmatismo. E ele dizia que o gato pode ser preto ou branco, não interessa, tem que apanhar ratos. E, portanto, o que é que ele queria transmitir com isso? E que é o meu ponto? O meu ponto é este. Nós temos que nos alimentar todos neste mundo e cada vez somos mais. Eu vejo aqui uma grande oportunidade que não pode ser desperdiçada. Não vejo nas próximas décadas que nos vamos deixar de alimentar com aquilo que é o sistema alimentar conhecido hoje. Podemos ser mais vegetarianos, gostam mais de carne, outros gostam
aos flexitarianos, há tantas vertentes de opções alimentares, mas vamos ter que continuar a produzir alimentos para todos e com uma pressão crescente do planeta, que é único, e, portanto, com as alterações climáticas a que somos confrontados, todos nós, e quem trabalha na agricultura, mais do que ninguém, há muitos anos que vai vendo a transformação do clima e as adaptações que fomos sabendo fazer ao longo do tempo em cada cultura, e as alterações climáticas têm vindo a acelerar e, portanto, até são contraditórias em vários pontos do planeta e criam oportunidades noutros pontos do globo e eliminam outras noutros pontos do globo. E é verdade que surgem formas novas de alimentar as pessoas, que também não podemos ignorar. As pessoas procuram outras formas alternativas, desde carne em laboratório, desde alimentos produzidos a partir de insetos. E, enfim, há de haver mercado para isso, certamente, e já existe. Mas não vejo que o planeta, o globo, vai poder alimentar-se disso, não é? De uma forma substantiva. Então, o meu ponto é que, enquanto agricultores, nós temos aqui uma possibilidade enorme nas próximas décadas de desenvolver a atividade em todo o planeta, nas regiões onde é possível, com as restrições que temos. O que me preocupa é que a Europa está a querer, e Portugal, inserido na Europa, os sinais que têm vindo a dar é de desinteresse na produção. Parece que não queremos alimentar as pessoas. Nós estamos a criar uma Europa que é um pouco inimiga da produção, em permanente combate contra a produção. Com restrições crescentes, vemos os agricultores a protestarem em todos os países, não é só aqui que estamos a protestar, e as razões são distintas, mas se calhar há pontos comuns, que vemos agricultores nos Países Baixos a invadir as ruas com as máquinas porque querem eliminar a produção pecuária, querem reduzir brutalmente a atividade pecuária. Vemos o mesmo na Irlanda, vemos uma pressão enorme para reduzir a atividade produtiva, quer na carne, quer de alimentos, de uma forma geral. Vemos a crise que há no setor dos ovos e a falta até escassez de produtos alimentares. Uma Europa a claudicar e a abdicar da sua função primeira, que levou à sua origem, foi após a Segunda Guerra, de providenciar alimentos para a população. Vejo um alinhamento de muitas entidades políticas, não políticas, ONGs e outros, menos ligados à terra onde nós estamos, no fundo orientados para esta visão comum na Europa. E as instituições europeias, olhamos para o Parlamento Europeu e outras instituições e vemos um predomínio de pessoas completamente anti-produção. Portanto, eu vejo, por um lado, esta consciência e tenho esta constatação de uma opção preocupante da Europa, mas nós, enquanto produtores, temos que produzir para o mercado e temos que mais gente para alimentar. Portanto, eu vejo aqui uma oportunidade para nós fazermos mais, compreendendo aquilo que é o mercado. Obviamente, isso traz todo um desafio de inovação, traz todo um desafio tecnológico, mas basta olhar para esta sala e ver aqui tantos exemplos de agricultores e que temos pelo país inteiro, de gente que tem vindo a fazer uma transformação brutal das suas explorações, de introdução de tecnologia, de inovação, de fazer mais com menos. E eu acredito que temos essa capacidade de continuar a transformação do nosso país. Há gente nova a entrar no setor, há gente que virá de outros países e há gente já de outros países a instalar-se no nosso país, a desenvolver também a agricultura. Eu vejo aqui a oportunidade. Agora, se me perguntam, está bem, mas o poder político e Portugal em concreto está com os agricultores, está com as associações, está a apoiar este desenvolvimento e achar que a função produção é algo importante? Eu diria que não. Eu acho que temos vindo a perder essa capacidade. Acho que também em Portugal não se tem valorizado, ou diria que a desvalorização desta boa moeda que é a agricultura tem vindo a acentuar-se de forma progressiva, preocupante, e é de tal forma que perante as manifestações que ocorrem e que a CAP organiza, nós vemos o tempo de antena que elas têm nos meios de comunicação social, tem um impacto reduzido face àquilo que é os protestos, por exemplo, dos professores, que ocupam toda uma agenda mediática.
Acho que temos um poder político, acho que temos um poder mediático, acho que temos uma sociedade que não tem bem presente ou não tem bem consciência daquilo que é a importância de produzir, porque é fácil ir a um supermercado e encontrar os alimentos, e é fácil desligarmos daquilo que está por trás de toda a cadeia para levar aquele produto até à prateleira. Acho que não valorizamos o suficiente, não temos um trabalho enquanto sociedade e comunidade de despertar a consciência de todos para a importância da função de produção, e essa é a componente que me preocupa. Quer dizer, por um lado vejo um desafio, que é uma oportunidade, porque vejo a necessidade sistemática e profunda de aumentar a produção, até porque Portugal tem desequilíbrios que o Arlindo falava, e são desequilíbrios que são permanentes há décadas. Todos nós tivemos objetivos, a Assunção teve, todos tivemos, de reduzir o nosso déficit alimentar e acreditar que era possível, mas não é possível, não tem sido possível. Andamos sempre acima dos 3 mil milhões, mais coisa, menos coisa, de déficit na nossa comercial, da nossa alimentar. E, portanto, o que é que está a acontecer aqui? O que é que falta para nos transformarmos? O que é que falta para dar um salto, para melhorarmos e para aproveitarmos esta oportunidade para nos afirmarmos na sociedade, para contrariarmos aquilo que é um poder político, em certos momentos, menos cooperante com o setor? António Serrano, deixe-me colocar-lhe uma questão. Um dos pontos que aqui falámos e que também estava a falar tem a ver com a valorização, não é? Com a valorização dos produtos agrícolas, e isso tem muito a ver também com o mercado, não é? E aproveitando agora que já não é ministro e que está do outro lado, não é? Perceber se não há condições para o mercado remunerar melhor também os produtores, não é? Porque muitas vezes estas conversas que vamos tendo, mais 3, 4 cêntimos no pacote do arroz ou no pacote do leite para o consumidor quase que não faz diferença, mas no preço pago ao produtor é brutal, não é? A diferença que pode ter. Perguntar-lhe se não há condições também para haver uma evolução maior naquilo que é a remuneração, que o Fernando Gomes da Silva também falava, não é? Do produtor. Precisamente para lhe dar esse valor que é um clássico também, que falamos aqui há muitas décadas que não tem. Isso é um tema que está sempre presente nas nossas conversas e é claro que oportunidades existem sempre, não é? Depende dos momentos em que estamos. Não é? Hoje, por exemplo, estamos numa situação em que eu não falo aqui em nome eu não estou aqui a representar nenhuma empresa à qual estou vinculado, estou aqui a falar em meu nome pessoal, como ex-ministro e não como pertencente a um quadro de empresa que tem papel relevante no nosso país e noutros países, na área da distribuição. Mas sou, dentro dessa empresa, sou um agente que está na produção e na transformação. E por isso posso responder. É claro que há espaço para valorização, e isso prende-se com uma coisa que eu ia acrescentar há pouco, quando me interrompeu, que uma das questões fundamentais para dar o salto, nós precisamos de uma sofisticação maior e uma capacidade mais reforçada, que o meu antecessor falava, que é a questão da organização. Nós temos que ter uma organização verdadeiramente organizada e que faça realmente pressão na cadeia de valor e também perante os vários intervenientes, nomeadamente políticos e outros agentes. E nem sempre temos essa capacidade de demonstrar uma força. Falar de poder negocial. Sim. É claro que o poder negocial, para negociar bem com quem tem mais poder, é preciso equilibrar poder. E, portanto, onde há poder equilibrado, consegue-se negociar e ter mais capacidade. Se o setor fica atomizado e disperso e sem poder de representação na negociação com quem é mais forte, é natural que haja desequilíbrios que podem ser corrigidos, sim, por via de medidas políticas, e que algumas foram sendo feitas, e noutros países foram mais agressivas, nomeadamente em França, que é mais agressivo na forma como faz a legislação e produz legislação para melhorar a contratação entre o setor produtivo, industrial e a distribuição. Melhorando. Eu acho que há um trabalho grande a fazer e há oportunidades. Mas também é preciso também coragem em alguns momentos. Repare, no caso do leite que você falava há pouco, o ano passado, 2022, deu-se uma realidade que nunca tinha acontecido em Portugal. Durante anos e anos, o setor mal remunerado, muitos a irem à falência, muitos a sobreviver no limite da sobrevivência. E o preço do leite ao produtor aumentou substancialmente. Hoje o agricultor produz leite, nós também na nossa área também produzimos, hoje ganha-se dinheiro a produzir leite.
Mas quem é que deu o salto para puxar pelo preço do leite? Quem foi? Foi quem está organizado ou foi quem tem menos poder dentro da produção, tem poder noutra área da cadeia? Fomos nós. Puxámos pelo preço do leite. Está aqui produtores do leite que sabem bem quem é que puxou pelo preço do leite em Portugal, o produtor. E os outros foram acompanhando, não é? Mas até devia ser o contrário. E não foi. E o que está para ver agora é que esse tem poder de organização, se numa fase em que estamos agora a viver, de inflação e dificuldades económicas, vão ter a coragem de manter o preço do leite ou se o vão reduzir. E é preciso ser claro a dizer estas coisas. Porque não vale a pena apontar as baterias e as espingardas para um elo de cadeia. É uma cadeia que funciona entre produção, indústria e distribuição. E cada um tem que assumir as suas responsabilidades. O espaço existe, mas cada um tem que fazer o seu trabalho. E quem está organizado tem que fazer o seu trabalho em prol de quem defende. E defende quem? Os produtores. Mas tem que o fazer bem feito. E tem que o fazer não para alimentar estruturas, mas para garantir que ao seu associado lhe chega o valor que é possível gerar na cadeia. Mas há aqui um trabalho que é possível fazer, isto obriga aqui uma discussão maior e mais profunda, onde teríamos que ter uma conversa mais... Isto podemos aplicar em vários outros setores, mas, Isabel, a resposta é que há espaço. Não podemos ganhar esse espaço se tivermos espingardas viradas uns para os outros. Temos de saber trabalhá-los. As organizações têm que ter capacidade e têm que ter sofisticação, têm que ter capacidade de defender os seus interesses, dos seus associados, têm que ter força, têm que levar o valor que geram e captam para o seu associado, têm que ter capacidade para pressionar a indústria e a indústria tem que ter capacidade para pressionar a distribuição e estar organizada para o fazer. Quem está no final da linha para o consumidor tem a responsabilidade de levar o quê? Levar produto cada vez com mais qualidade, produtos inovadores, ter produtos acessíveis para o poder de compra, que são os clientes que entram nas lojas dos supermercados. E, portanto, há aqui muitas dimensões que têm que ser trabalhadas. E que eu vejo que temos condições para o fazer. Assim, as entidades que estão nos setores queiram fazê-lo. Eu vejo do lado dos produtores, que eu acompanho melhor, uma vontade férrea e determinada para poder fazer mais, melhor, aumentar a sua capacidade de produção. E dói-nos a alma quando vemos um produtor que tem que matar vacas porque não consegue vender o leite a um preço bem remunerado, ou que não consegue vender as suas vacas para carne porque não lhe pagam o preço, porque o mercado não lhe remunera. Isso é pior que há. É um desastre. E o país não pode viver desses sobressaltos e não pode assistir à morte do mundo rural como estamos a assistir, e infelizmente não é só aqui em Portugal. Nós estamos a assistir, somente em Espanha e Portugal, na Península Ibérica, é muito visível aquilo que é o abandono da atividade. A quantidade de agricultores, de produtores que desativam as suas explorações por várias ordens de razões, que é de natureza económica, que é uma primeira. Uma segunda é uma questão de sucessão. Não há gerações seguintes que queiram tomar conta, muitas vezes, do negócio. Há um problema de atração de gente jovem suficiente para se manter no setor, que é um setor difícil, é um setor que é trabalhar de sol a sol, é trabalhar e que depende dos setores agrícolas, uns mais pesados do que outros, mas não é de facto algo que seja atrativo. Para ser atrativo temos que ter outro tipo de políticas de incentivo aos jovens e de apoio aos jovens, e o Arlindo falou nisso também, de acompanhamento permanente. Nós perdemos a capacidade de dar assistência técnica no domínio dos serviços públicos em todo o território. As pessoas foram envelhecendo, os quadros estão envelhecidos. Esta reforma que está aqui a ser implementada, sem uma discussão profunda, eu pelo menos até hoje não a vi e não conheço os contornos, e não sei se nesta sala alguém ou aqui ao meu lado conhece os contornos daquilo que está a acontecer ou que vai acontecer, porque há dias vi a Ministra da Agricultura a dizer que os diretores regionais, está aqui o meu amigo diretor regional, pelo menos, há dois meus amigos que estão aqui, e não sei se há mais, que iriam ser vice-presidentes das comissões de coordenação,
mas hoje já havia uma colega do Governo a dizer que não é assim. E, portanto, isto não ajuda nada. Portanto, os serviços públicos de apoio no Ministério da Agricultura, descentralizados, têm que estar próximos do agricultor. O agricultor não pode ser canalizado ou dirigido para um centro que está longe da exploração. E basta estar no Alentejo, que é grande, ou estar em trás dos montes ou nas regiões mais afastadas dos grandes centros. Não estou a ver um agricultor de Mértola, ou de Moura, ou de Serpa, ou de Barrancos, ter que ir a Évora, à CCDR, tratar de tudo, ou quem está num ponto do interior ter que ir no centro, ter que ir a Coimbra, tratar de assuntos. E acho que isto é contrário àquilo que é curioso. Quando falamos hoje da descentralização e até da regionalização, no caso do Ministério, a reforma que foi feita há muitos anos foi exatamente de uma descentralização, de criarmos os serviços públicos do Ministério muito próximo, disseminado em todo o território. Corremos o risco de perder esse ativo. E esse ativo, para mim, é uma alavanca fundamental para permitir ter produção e incentivar e aconselhar e apoiar quem está no território a fazer agricultura. Nós não podemos perder isso. Muito bem. António Serrano, já vamos depois numa segunda ronda tentar esmiuçar um pouco mais esse ponto. Queria agora passar a palavra à Assunção Cristas, last but not least, como costuma dizer, ouvir também a sua reflexão, se calhar pegando muito que já foi dito, não é? E que já ouvimos aqui relativamente a estes desafios, mas também a sua perspectiva, agora que está bastante mais fora do setor, não é? E que de alguma forma também está muito mais ligada a temas que são precisamente fulcrais para a agricultura, como a sustentabilidade, por exemplo. A sua visão sobre o futuro desta nossa atividade. Muito obrigada, Isabel. Queria começar também por agradecer o generoso convite para estar aqui convosco, agradecer à Ampromis. Eu recordo-me dos 25 anos da Ampromis, na altura numa belíssima celebração na Golgã, com o engenheiro e querido amigo Luís Vasconcelos e Sousa. E recordo-me sempre deste setor e dos congressos Ampromis de ter sempre o painel dos ex-ministros e achar que isto era uma coisa de facto muito bonita e muito simpática e portanto agora sinto muito feliz de estar em conjunto com os meus colegas neste painel e também queria sinalizar o engenheiro Armando Svinato Pinto, que me deu a minha primeira lição de agricultura quando na altura fui indicada como ministra e fui à casa dele para ele me começar a ensinar a agricultura. E, portanto, lembro sempre com muita saudade e com muito carinho. E queria cumprimentar, obviamente, todos os amigos e dirigentes, a CAP e outros que vejo aqui à minha frente e é sempre uma alegria rever. Então, como é que eu vejo o tema dos desafios da agricultura e exatamente com essa lente um bocadinho mais afastada e num mundo onde ando muito ligado à sustentabilidade, quer na faculdade, quer na Vieira de Almeida, de tudo o que se diz, o que se fala, o que se produz, a legislação que corre por aí e que nos dá uma indicação muito clara de que, de facto, as exigências para todos os setores, todos, e a agricultura não está de fora desses setores, embora esteja a ser um pouco mais, eu diria, especialmente tratada, mas é uma questão de tempo, é de facto o grande desafio da sustentabilidade. Já aqui foi dito, nós precisamos de continuar a produzir, precisamos de alimentar um mundo cada vez mais populoso, e isso toda a gente sabe. Precisamos de alimentar com qualidade e, felizmente, no espaço europeu e em Portugal, nós podemos nos orgulhar de alimentar com muita qualidade e com segurança alimentar. E o que é exigido agora é que demos um salto e que o façamos com sustentabilidade. E com sustentabilidade em todas as dimensões, que não são necessariamente fáceis. Sustentabilidade económica, obviamente, e financeira, porque só não há produção e não há negócio e há o abandono, como aqui foi referido. Mas, ao mesmo tempo, sustentabilidade, olhar para os temas sociais e o setor da agricultura é um dos setores destacado na legislação europeia que está em preparação, por exemplo, na área dos deveres de diligência de vida
em matéria ambiental, mas também direitos humanos e direitos laborais, e alguns infelizes exemplos que nós temos no nosso país põem o foco na agricultura também nessa matéria. E depois a parte ambiental. E talvez uma das razões pelas quais é tão difícil, a juntar aquelas que já foram aqui bem referidas, atrair pessoas mais novas para a agricultura, também esteja hoje ligada a esta, se quiserem, fama menos simpática de que a agricultura é um setor inimigo ou mau para o ambiente. O que, na minha opinião, é um erro profundo, é um erro de análise profundo. E eu diria que o grande trabalho, na minha perspectiva, que todo o setor, agricultores, podem e devem desenvolver, é de facto reabilitar a agricultura como um setor essencial para nos alimentarmos e, curiosamente, nos tempos críticos, a agricultura dá sempre um exemplo extraordinário. Eu recordo-me quando iniciei funções, estávamos num resgate financeiro, não havia emprego, não havia crescimento económico, não havia nada, em lado nenhum. As únicas notícias boas no Conselho de Ministros cá em Bruxelas vinham da agricultura. Porquê? Porque era um refúgio, era quando as pessoas, muitas delas, tendo ficado desempregadas ou optando entre emigrar ou ficar, escolhiam acionar algum pedaço de terra da família e trabalhar, muitas pessoas vindas de fora do setor. Se calhar algumas depois, as vidas melhoraram e voltaram aos seus trabalhos, possivelmente, mas de facto naquela altura o setor mostrava como era capaz de não só de resistir, mas de atrair e de fazer crescer e de dar belíssimos exemplos de sofisticação de produção, de exportações, de valorização dos produtos e de, se quiserem, inovação e de modernidade. Mas se nós virmos este tempo do Covid, o que é que nós observamos? Que deixámos todos de fazer muitíssimas coisas. Não pudemos viajar, não pudemos ir trabalhar para fora de casa, não pudemos nada. Mas há uma coisa que ninguém deixou de fazer, e isso foi comer. Deixámos de ir ao restaurante, estavam fechados, mas continuámos a comer em casa. E houve alguém que continuou a providenciar esses alimentos para as nossas casas. E isso tem de ser repetido e sinalizado como uma dimensão inquestionável de um valor indeclinável da própria agricultura e do setor agrícola e do trabalho dos agricultores. Agora estamos a sofrer todas as consequências da guerra na Europa. E qual é o setor que mais sofre com o aumento de preços, com a inflação? É este também. Se formos ver, aos cabazes de bens essenciais, onde aumentaram mais os preços foram precisamente nos bens agrícolas diretamente atingidos, o que significa que, na verdade, se a Europa quiser fazer o erro de achar que pode deixar de produzir, como achou que podia deixar de produzir muitas outras coisas que se foram deslocalizando para outras partes do mundo, estará vulnerável sempre a qualquer crise que aí venha. E, portanto, é bom lembrarmos que, de facto, a política agrícola comum, que é a mais antiga europeia, nasceu para garantir que a Europa não passa fome e para que a Europa é capaz de se alimentar. E que há um exército de pessoas, de homens e de mulheres, que são agricultores, que são agricultoras e que são capazes de acionar o seu conhecimento e o seu trabalho em todos os momentos, assim seja necessário. Claro que eles acionarão mais se estiverem remunerados e se conseguirem ganhar melhor a vida e se sentirem que esse esforço vale a pena. Essa parte eu acho que, não está adquirida, esta centralidade da agricultura ainda não está adquirida e assumida por toda a sociedade, apesar destes exemplos todos, e eu acho que é preciso continuar a batalhar por isso. 2, há uma outra parte que tem uma imagem negativa, que é a agricultura é má para o ambiente. E eu acho que essa é uma grande batalha para se travar e para se vencer. Na minha perspectiva, a agricultura é e pode ser uma grande solução para o ambiente. Primeiro, é a que mais sente as alterações climáticas e, por isso, também é que precisa de se sofisticar. Precisa de inovação, precisa de ciência, precisa de tecnologia, precisa de, cada vez mais, conseguir fazer o que sabe e adaptar-se e trazer o que ainda não sabe para poder produzir em condições mais difíceis. E depois, assumir o seu papel de verdadeira cuidadora
de bens comuns, desde logo do território, da paisagem, dos serviços dos ecossistemas, que outros setores não produzem. Não são as indústrias que o fazem, não são as indústrias que nos mantêm o território. É a agricultura, já agora se estiver ligada à indústria, se isso acrescentar valor, melhor. Mas é a agricultura, é a produção primária que o faz. E, portanto, este papel de cuidadores do território, de curadores do território, eu acho que precisa de ser assumido pelo setor agrícola. Mas, onde há verde, há uma ajuda à mitigação das alterações climáticas. E, no total, é verdade que há setores diferentes, e há setores que, de quando em vez, penalizam, mas há outros tantos que compensam imensamente. E essa explicação e essa pedagogia tem de ser trazida e tem de ser assumida. E hoje está agora em discussão, nestes tempos em discussão pública, um diploma para a criação dos mercados voluntários de carbono, e aí, curiosamente, parece que só se fala de floresta. E onde é que estão as culturas permanentes? Têm que ser trazidas também para este diploma. Ou onde é que estão os prados biodiversos? Têm que ser trazidos. E, portanto, explicar que a agricultura não nos alimenta apenas, e isso só por si já seria uma coisa extraordinariamente importante e indeclinável, mas também é uma solução para o clima, para as alterações climáticas, para a adaptação e para a mitigação, eu acho que é essencial fazer-se. Porque não tenhamos dúvidas, os ares dos tempos estão todos focados aí. Se nós alargarmos a lente e se olharmos para aquilo que é um tsunami legislativo e regulatório de base europeia no que diz respeito à sustentabilidade, aliás, normalmente conhecido sob o acrónimo ESG, Environmental, Social e Governance, está todo aí. A maneira como os vários agentes dos vários setores, mas também do setor agrícola, se comportam perante isto, o que é que fazem, o que é que não fazem, e depois como é que vão ser responsabilizados e que mecanismos é que há para forçar a que toda a sua ação seja o mais possível alinhada com o Acordo de Paris, com o Pacto Ecológico Europeu, com a Lei Europeia do Clima, com a Lei Portuguesa do Clima, que está em vigor há um ano. Tudo isso eu acho que é muito transformador. Agora, nós podemos ver isto como uma desgraça, que coisa terrível que cai em cima de nós, ou podemos ver isto como uma grande oportunidade para fazer as coisas ainda melhor, com criatividade, com ciência, com tecnologia, com capacidade de inovação, mas reclamando sempre um papel que não seja este papel de mau da fita que às vezes querem colar à agricultura. E, portanto, eu vejo aqui muita oportunidade de alimentar com qualidade, com segurança alimentar, um mundo e de ajudar a alimentar um mundo que é muito carente de alimentos e, ao mesmo tempo, fazê-lo com um compromisso com a sustentabilidade nas suas várias dimensões. E aqui a pergunta é, e depois o mercado vai remunerar? Eu acho que o mercado começa a ser cada vez mais sensível a isso. E quando a União Europeia legisla e põe etiquetas e vai pôr cada vez mais etiquetas que dão informação sobre esta dimensão de sustentabilidade, falo porque as próprias opiniões públicas também o pedem, mas isso também vai induzir uma transformação. Claro que às vezes é o que dizemos que é bonito para se dizer e depois, na altura de comprar, o que nos interessa é o preço mais barato, porque há pouco dinheiro. Também sabemos disso. Mas é uma transformação que eu acho que é inevitável e que, de alguma maneira, convoca a melhor da capacidade criativa e da energia que eu não tenho dúvidas nenhumas que o setor tem. E às vezes, quando se fala de temas difíceis, como por exemplo a água, e se diz que a agricultura é terrível porque gasta imensa água, também aí é preciso virar o jogo e é preciso explicar, e eu acho que a explicação mais eficaz é aquela precisamente que assenta no clima e que nos diz que se nós não tivermos regadio, se nós não tivermos armazenamento de água, então o que nós vamos ter é território desertificado e abandonado. E, portanto, de facto, a água é transformadora e é a forma também, não só, mas também de nos adaptarmos às alterações climáticas e também de ajudarmos à mitigação, porque se nós tivermos água, nós conseguimos ter culturas, nomeadamente culturas permanentes, que também nos ajudam a sequestrar carbono. E, portanto, eu penso que é preciso, de facto, virar
um bocadinho esta narrativa. Eu sei que é muito difícil, mas acho que não se pode baixar os braços e, portanto, a sustentabilidade eu diria que é o grande desafio do setor para as próximas décadas, que obviamente está de mãos dadas com o desafio da transformação tecnológica, da inovação e do conhecimento, porque uma coisa vai com a outra e não se consegue. Fazendo essa transformação, eu também acho que há alguns tópicos que foram aqui falados, nomeadamente a atratividade para os jovens, muda, porque os jovens hoje também gostam de trabalhar em setores que têm boa opinião nos seus pares e que constroem soluções e que têm um acrescente positivo. E, portanto, eu penso que, olhando para estas dimensões da sustentabilidade, da inovação, da sofisticação, da tecnologia, nós conseguimos também sermos capazes de atrair mais jovens. É um bocadinho esta a minha reflexão. E esses desafios que elencou, colocou aí uma questão que eu acho que é um terceiro desafio, mas também falou nele, que tem a ver com comunicar tudo isso, que é um desafio brutal para o setor e nós continuamos a não saber comunicar bem. Portanto, tudo isso que falaram de uma opinião pública intoxicada, uma sociedade que não sabe o que é o mundo rural e, portanto, não se revê, não sabe a origem dos alimentos, aparecem as coisas nas prateleiras e quanto mais baratas melhor, como disseram. Tudo isso é um desafio incrível e não se consegue dar a volta. Portanto, a agricultura não está na comunicação social, ou quando está, normalmente não é pelas melhores razões. Os jovens agricultores não estão na comunicação social também para dar uma visão, uma lufada de ar fresco e uma visão mais jovem do setor, eles não estão representados. Nunca vemos, rarissimamente vemos exemplos de agricultura moderna, profissional, capacitada, tecnológica, sustentável. Esta agricultura representa muito sustentabilidade também. Claro que sim, porque senão já Isabel, eu diria que eu aí tenho uma experiência um bocadinho diferente. De facto, tive a felicidade, como referia, de ter estado no governo numa altura em que era tudo tão más notícias. Mas tem noção que houve uma bolha, não é? Naquela altura, o setor fez-se visível e havia jovens agricultores na televisão e havia exemplos de sofisticação e havia até, de repente, apareceram prémios da agricultura dados por órgãos de comunicação social, vários, e a darem visibilidade a isso mesmo. Percebo que isto é difícil de manter e que as coisas vão mudando e que, obviamente, tem a ver com as prioridades políticas e se há um governo que não dá importância à agricultura, não é a comunicação social que também vai dar. E, portanto, uma coisa vem com a outra. Muito bem. Por falar em... Falar em governo e no contexto que vivemos e como ex-ministros da Agricultura, o que propunha agora para esta reta final da nossa conversa também era alguma reflexão sobre este momento em que vivemos, estas opções políticas que têm sido tomadas a nível da estrutura do Ministério da Agricultura e fazer a pergunta provocatória, e eu falo muitas vezes sobre isso, e para quem me conhece não é novidade, sobre se faz sentido ou não a existência do Ministério da Agricultura, pelo menos nos moldes em que ele está atualmente. Se era preferível termos uma Secretaria de Estado reforçada num outro Ministério, se era preferível um outro tipo de estrutura mais robusta que representasse melhor os agricultores, em que eles não se sentissem, em que se sentissem representados, no fundo, que é o que eu acredito que não se sentem neste momento, por todas as queixas que vamos ouvindo e por este movimento muito convulso que estamos a viver, os agricultores não se estão a sentir representados. Como ex-ministros da Agricultura, como é que olham para este momento? E como é que, na vossa perspectiva, devia ser um futuro Ministério da Agricultura? Nós também estamos aqui neste painel para partilhar experiências, não é? Portanto, esse é uma outra área de problemas que temos pela frente. Isso também é um desafio para os agricultores, não é? Exatamente. Mas o que está a referir é a situação que descreveu, que no fundo que é uma situação de debilidade, de fragilidade política e institucional do setor que gera politicamente a agricultura, portanto, que é o Ministério, infelizmente é o reflexo de uma, entre nós, não noutros países, de uma certa visão, eu não tenho medo das palavras, excessivamente ambientalista da agricultura. E isto, vou explicar porquê. Eu falo hoje em dia, se calhar com outra vontade, que não falava nos tempos em que exerci funções do Ministério, porque tive a fabulosa experiência, e tenho, desde há 26 anos, ter começado a exercer uma atividade agrícola. Portanto, como sabem, no setor de vinho. Portanto, desde 96 que entrei no setor
e onde continuo com muito gosto. Portanto, nós juntamos a nossa experiência política também à académica e à prática, à facto esta, que nós temos. E o que nós temos perante nós em Portugal, esta tal fragilidade institucional e política, é o reflexo dessa visão que olha para a agricultura tendo como foco principal a produção de bens ambientais. Todos nós estamos de acordo, a professora Assunção Cristas, sobre a sustentabilidade. Ninguém, no seu perfeito juízo, digamos, não aceita e não defende a sustentabilidade, porque senão não haverá futuro. Agora, o foco principal da agricultura chama-se produzir alimentos e matérias-primas, em alguns setores, porque, no fundo, bens transacionáveis. E depois temos que assegurar que essa produção seja feita respeitando regras básicas ambientais. Portanto, chama-se isto uma produção conjunta em termos da economia política. Portanto. Ou seja, o processo produtivo de bens transacionáveis também produz ambientais. E é por isso que temos de ter a tal preocupação de ter tecnologias, portanto, e modos de produção sustentáveis. Agora, quando nós olhamos para a estratégia do Prado ao Prato e nos está ali a falar de metas tão gravosas como uma redução em 10 anos de 30% nos adubos inertes, adubos químicos, por exemplo, quando nós sabemos que não temos ainda alternativas aplicáveis em formato mecânico, rápido e acessível em termos de custos para substituir os adubos sintéticos, por exemplo, ou quando estamos a falar na questão da meta também enorme de 50% de redução dos herbicidas, quando nós sabemos que as tecnologias que evitam os herbicidas ou que os podem substituir em parte são coisas difíceis e onerosas para alguns investimentos, portanto, nós estamos um bocadinho aqui a ver um mundo de quase que de pernas para o ar, quer dizer, e aquilo que a mim me preocupa como cidadão, além de produtor e também pessoa que se preocupa por setor, é a história da minha vida, apesar de eu não ser agrónomo, sou economista, mas costumo dizer, sem pretensões, que já sei mais que alguns agrónomos, porque pratico, não é? Pratico. E alguns já não praticam. Bom, e o que acontece é que, de facto, a minha angústia é um pouco esta, quer dizer, nós olhamos para a agricultura em Portugal de uma forma que eu chamo uma certa, sem ofender ninguém, esquerda caviar, uma visão de esquerda caviar. Estando na cidade, gostava muito de ir ao campo, passear, ver o campo todo muito direitinho, ordenado, com boas paisagens, mas depois esquece que, para as paisagens estar assim, há uns índios que estão lá, que têm lá a sua vida, que põem lá o seu dinheiro, etc. E, de facto, no fundo, nós, quando devíamos estar aqui a dar prioridade total aos apoios aos investimentos, como a primeira prioridade da política agrícola era apoiar os investimentos, até por causa desta transformação digital que nós temos aqui para nós, digital, tecnológica e tudo isso. E, em vez disso, vamos olhar para o segundo pilar do PEPAC, e lá a União Europeia obriga-nos a meter 35% das medidas em medidas de natureza ambiental e climática, e nós estamos lá 47,3%. Quer dizer, nós somos um país fabuloso. É óbvio que algumas medidas ambientais também têm efeitos produtivos, mas não é o seu foco. E, portanto, não é o seu foco. Portanto, nós temos aqui a ter uma política agrícola como se estivéssemos na Holanda ou na Dinamarca. Ou seja, como se produzíssemos muito, demasiado, e se tivéssemos um rendimento fabuloso. E não temos. Quer dizer, nós temos aqui uma visão totalmente integrada de uma política agrícola, entre aspas, a rico, quando afinal somos pobres. E essa é uma questão. E precisamos de produzir mais, como já foi dito, para nos alimentarmos. E o foco da nossa política agrícola é o contrário. Ora bem, isto agora, respondendo à sua questão, o que estamos a viver, volto ao princípio, é o reflexo desta visão da agricultura e da política agrícola, a que eu chamo a tal esquerda caviar. É começar pelo erro terrível, que foi retirar a gestão florestal da tutela da agricultura, porque nós sabemos que 90% ou mais das propriedades florestais são também dos agricultores. Portanto, ou seja, eles faziam uma gestão conjunta em termos dos seus solos, em função das suas aptidões, e agora têm que andar, por um lado, a lidar com dois ministérios diferentes, quando, no fundo, a gestão do solo devia ser uma coisa única com o mesmo ministério. E mais uma vez, é olhar para as florestas, também, como dizia um anterior ministro do Ambiente do governo anterior, dizia, nós olhamos para a floresta pela copa das árvores. Que quer dizer, para a produção de bens ambientais. Simplesmente, para lá estar a copa da árvore, houve alguém que pôs lá a árvore, que gastou dinheiro para plantar e para cuidar dela. Portanto, e esta é uma visão em que nós temos. Portanto,
E por este andar, qualquer dia, de facto, o Ministério da Agricultura é irrelevante. É irrelevante. Não é por causa desta questão de integração nas direções regionais ou nas CCDRs. Isto é outra questão diferente que podíamos aprofundar. O que importa é que haja gente e apoio técnico e financeiro no terreno. Agora, há decisões que estão a ser tomadas a nível do Ministério do Ambiente, onde, de facto, a posição da agricultura não arrisca nada. É marginal, é irrelevante. Ora, para termos equilíbrio nas políticas que precisamos, isso não pode ser assim. Portanto, é a minha visão algo angustiada do que está a acontecer em Portugal. E eu que sou um otimista compulsivo. Carlos Costa Neves. Carlos Costa Neves, a sua visão sobre esta matéria. Ora bem, a nossa vida e a nossa inter-relação é feita de pequenos sinais. Eu posso sorrir para uma pessoa, posso desviar a cara, posso cumprimentar mais com maior proximidade. É dada por sinais. E numa série de organizações, e nomeadamente em relação às opções políticas, também são dados sinais. Nós todos percebemos quando é que um setor é mais valorizado e quando é que um setor é menos valorizado. Olhar para quem é que o ocupa, olhar como é que chegou lá, olhar para a importância relativa dentro do governo, para a influência política que possa ter. E, portanto, os sinais hoje, digamos que não são os melhores. Estou a ser elegante e delicado, acho eu. Não são os melhores. Num congresso deste género, há muitos anos, quando exatamente tive o privilégio de passar pela área da agricultura, alguém se levantou a certa altura no meio da assistência, um anónimo para mim hoje, não me lembro quem era, provavelmente nesta sala, tenho ideia disso, que dizia, o que as pessoas têm que escolher é se vão estar sós a perder dinheiro ou se vão estar juntas a ganhar algum. E isso também passou a fazer parte das minhas frases preferidas. Eu sei que nós temos todos uma tendência para um certo individualismo, mas cá estão as circunstâncias. Hoje esse individualismo não é possível. Nós precisamos de organizações fortes. E o professor António Serrano há bocadinho dizia na interlocução entre os pares, entre a produção, a industrialização ou o tratamento dos produtos e a distribuição. Bom, ou os pares falam relativamente ao mesmo nível e têm acesso à mesma informação e aos mesmos dados, e aí há possibilidades de negociação, ou há uma grande decalagem técnica e de informação que torna a negociação a arrebentar pela parte mais fraca. E, portanto, eu acho que a questão-chave, sinceramente, sei que estou num congresso da Ampromis, sei que a Ampromis integra a CAP, não estou aqui para ser simpático nem à Ampromis nem à CAP, mas acho, sinceramente, que ou nos juntamos mais e nos organizamos mais, desculpem a linearidade do raciocínio, mas se o poder é um bolo, ou parte maior desse bolo cabe aos próprios produtores, ou não. A questão é essa, quer dizer, diz-se que o poder também tem horror ao vazio, quer dizer, e se alguém não o assume, outro assume-o. Se ele não está centrado no produtor e está centrado na distribuição, obviamente que todos têm interesses legítimos nesta matéria. Nós também no nosso país às vezes temos medo da palavra interesse, mas a palavra interesse não nos deve meter medo, interesses legítimos. O produtor tem interesses legítimos a defender, claro que tem. Quem faz o tratamento dos produtos tem interesses legítimos a defender, claro que tem.
A distribuição tem interesses legítimos a defender? Claro que tem. Têm que ser conjugados? Claro que têm. Agora, eu que quero dizer com isto, e até agora não falei no Governo, eu que quero dizer com isto é o quanto é fundamental as organizações de produtores. E isso leva-me a fazer outras opções. Mas cá está, são questões de opções. São opções políticas, são opções filosóficas, do entendimento da organização das sociedades. A subsidiariedade é um princípio que vem da Igreja e que tem séculos e que tem a ver com a organização da sociedade. Se eu posso fazer, eu faço. Não vou pedir ao meu vizinho para fazer o que eu posso fazer por mim. E vai por aí acima. Então, a organização de produtores, por exemplo, falou-se aqui muito e é muito necessário, porque hoje a vida de um agricultor é muito complexa, com a evolução tecnológica, com a questão dos solos, com as alterações climáticas, com aquilo que a nossa par, Assunção Cristas, referia do tsunami de legislação, da rede, da teia de legislação, regulamentação, exigências, autorizações, licenças, burocracias, ou a pessoa não está sozinha e está com uma estrutura que lhe permite recorrer a ela, ou perde-se no meio disso tudo. E dir-se-á, o Estado é que deve assumir o acompanhamento técnico. Pois há quem o pense. Eu acho que não. Eu acho que são as organizações que deverão até ser financiadas pelo Estado para poderem garantir esse acompanhamento técnico aos seus associados. Porque é a única forma de responder diretamente aos interesses dos associados e de estar ao serviço dos associados e não ser uma representação de poder através de funcionários de um determinado ministério. Mas, como eu digo, isto não é, com certeza, pacífico. Agora, eu acho que, efetivamente, a ideia do acompanhamento técnico ser feito como uma função de poder, como uma função de ministério, como uma função pública, acho que não corresponde ao meu modelo de sociedade, nem é o cumprimento do tal princípio de subsidiariedade. Portanto, as organizações de produtores são muito importantes. Gostava só de abordar mais um ponto que me parece também importante. Muito rapidamente, por favor, porque que é mesmo, quase a terminar. Que é mesmo para acabar. Ministério da Agricultura, sim ou não? Eu definitivamente acho que, então, no dia que se der o sinal de que não existe Ministério da Agricultura, dá-se o sinal institucional de que se desvaloriza completamente a área da agricultura. E o mesmo se diga em relação a uma Comissão Parlamentar de Agricultura na Assembleia da República. No dia em que não houver uma comissão, que pode ser de mais coisas, mas que seja também da agricultura, está-se a dar o sinal da importância que quem tem responsabilidade política no país dá ao setor. E, portanto, eu faço votos de que essa importância política seja reforçada e que a capacidade de atuação de todos os interlocutores vá estando ao mesmo nível, vá sendo considerada ao mesmo nível. Obrigado. Obrigada. António Serrano, a mesma reflexão. Bom, há pouco já aflorei este tema, quer dizer, eu acho que o setor agrícola representa, de facto, na sociedade, muito menos daquilo que ele realmente vale para todos nós. E se é certo que em momentos de crise todos olham para o setor, e a Assunção falou num momento de crise importante em que o setor foi refúgio, durante a pandemia eram reportagens atrás de reportagens, se lembram bem, na televisão, a verificar o que é que andámos a fazer e a agradecer aos agricultores. Está bem que não nos batiam palmas, porque elas estavam reservadas para o setor da saúde, que muito fizeram por todos nós. Mas os agricultores mereceram as mesmas palmas, porque eles estiveram, de facto, permanentemente a produzir, a cumprir a sua função, e não houve falta de alimentos em nenhum lado. Ele chegou à casa de todos nós.
Mas, de facto, excetuando nesses momentos de crise, as pessoas deixam de falar no setor. E depois, quando temos que verbalizar o descontentamento perante políticas ou perante sinais que nos são dados e por políticas reais contrárias aos nossos interesses enquanto produtores, nós clamamos e, naturalmente, verbalizamos e vimos para a rua manifestar-nos. E, nessa altura, pouco nos ligam, não capturamos a mesma atenção. E isto é o que eu disse há pouco também. Não vejo esta preocupação da sociedade com o que está a acontecer. Pode ter implicações fortíssimas em desertificação, em crescente abandono, se não tivermos aqui um sinal forte de valorização e de representação do setor. E essa representação, naturalmente, é feita em vários patamares. É feita ao nível associativo, organizações de produtores, como o Carlos falava, que tem que estar, de facto, a falar mais como uma voz e não como vozes divididas. E é feita ao nível político e administrativo, enquanto máquina do Ministério. E é verdade que também isso verificamos que não tem abonado em nossa defesa. E os sinais que nos são dados são contrários ao interesse do produtor e ao interesse do setor no seu conjunto. E é mau para o setor quando tem um governo em que o membro dedicado, responsável por esta pasta, está numa escala que é o último da hierarquia. Isto é um sinal péssimo. A leitura que todos fazem, penso que desde o próprio que é convidado e nomeado, a todos nós e a todas as pessoas e os agentes, é que na escala das prioridades, claramente aquela não vai ser uma prioridade política. Isso é um sinal mau, não é? E depois, naturalmente, verifica-se na prática o que é que isso significa. E estas operações de transformação e de organização do Estado, que vamos tendo em vários momentos, já tivemos várias na nossa história, e o Ministério... Eu lembro-me quando fui diretor-geral do Gabinete de Planeamento, tínhamos 14 mil, quase 15 mil funcionários. Quando cheguei à pasta, encontrei 7 mil e pouco. Esta aqui é a verdade. Portanto, metade do conjunto dos colaboradores do Ministério desapareceram para prestar o mesmo nível de serviço que os agricultores e as associações necessitam. Naturalmente que a resposta vai piorando, não é? E todos nós, enquanto agricultores e agentes económicos no setor, vamos colocar os vários processos, porque é uma política agrícola, é uma política regulada, é a área mais regulada a nível europeu, a seguir com as pescas, é a política comum mais importante, que tem uma tradução e uma implicação forte na componente nacional e na regulamentação. Nós vemos cada vez mais dificultado o nosso acesso à tramitação de todos os processos. Isto são custos de contextos que afetam a competitividade das empresas e que fazem zangar os agricultores. E isto cria um fosso brutal. E a gente sente que não é atendido. E sente que, se não conhecer alguém num determinado sítio, os processos não avançam. Nós temos um problema em Portugal, que é mais do que na agricultura, em toda a área económica, que está verificado e constatado e que pouco tem andado, que é a questão do licenciamento de todas as atividades. Nós perdemos a nossa energia nos papéis. E podem colocar dentro de um site, mas a energia que eu tenho para colocar dentro de um site é a mesma. Eu tenho que juntar toda a informação para colocar no site. E depois vem a robotização. E agora, provavelmente, vamos não ter funcionários, vamos ter um dia o ChatGPT e máquinas a falar connosco. Se calhar o agricultor vai ter que aprender a falar com essas máquinas. Mas não digo que não. António Serrano, temos que concluir. O problema é que, para terminar, é que, do ponto de vista da arquitetura política do governo, deste ou do outro, o que se sente é que o peso político é decrescente e que afeta a competitividade e a organização do setor. Não há forma de esconder isto. E é o que estamos a viver atualmente. E isso é mau para o setor e mais, nós não sabemos o que vem aí. Porque há uma agenda a ser implementada que nós não conhecemos os detalhes. Até podem estar a ser feitas coisas muito boas, mas nós não sabemos. E quais são as consequências do que está a ser determinado na Secretaria. E este afastamento da interlocução direta entre o agricultor e quem o representa e o Estado, e que representa o Estado no setor que é o poder político, cria uma barreira terrível entre nós.
Muito bem. A Associação de Cristas, como veio de um ministério que esteve... Eu Na posso, sua altura viveu aquela bolha, não é? De notoriedade da agricultura e tudo isto. posso partilhar um bocadinho essa experiência. Na verdade, eu fui ministra durante 4 anos, mas foram 2 coisas um bocadinho diferentes, porque primeiro ministra da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, e depois Agricultura e Mar. E isso, eu acho que ajuda aqui a esta reflexão que estamos a fazer. Eu concordo, o Carlos dizia que a agricultura tem que aparecer no nome de alguma coisa e tem que aparecer no nome da Comissão, e eu acho que é obviamente crítico e indeclinável que o nome agricultura tem de estar. A pergunta sobre se tem de estar sozinho, eu já tenho mais dúvidas. Eu acho que é muito mais importante, como se falava aqui, o peso que o tema tem dentro de um governo, o peso que é dado pela liderança do governo, portanto, pelo Primeiro-Ministro, porque é o Primeiro-Ministro que escolhe a sua equipa e é o Primeiro-Ministro que vai ter de arbitrar as dificuldades que sempre surgem dentro de um governo. E é o Primeiro-Ministro que tem que distribuir o dinheiro e que tem que assegurar que o dinheiro existe para responder às necessidades das diferentes políticas públicas, que obviamente são todas muito importantes nos seus mínimos, mas como o dinheiro é sempre escasso para as nossas ambições, é preciso arbitrar. E é aí que se vê, é aí que se tira a prova dos 9 de perceber o que é relevante e o que é mesmo importante. E essas coisas convém que fiquem claras no início de um governo. Eu tenho a experiência de ter participado num governo com 2 partidos políticos e, portanto, a agricultura era muito importante porque isso foi negociado como sendo muito importante. E não foi o facto de ter estado com o ambiente no primário e depois sem o ambiente que mudou em alguma coisa a importância que a agricultura teve durante esses 4 anos. Mas não foi por minha causa, foi porque politicamente assim foi entendido e assim foi trabalhado. E por isso... obviamente, às vezes as pessoas dizem o Ministério tem mais ou tem menos importância. Tem a importância que o Primeiro-Ministro lhe quiser dar. É o Primeiro-Ministro que dá as importâncias. Obviamente que o Primeiro-Ministro, se não quer dar importância, também não faz uma escolha que depois lhe cria embaraços. Não é verdade? Porque, se quer dar importância, escolhe alguém que tem peso, que tem relevância, que vai à luta e que vai exigir do próprio Primeiro-Ministro. Quando não é assim, quando não quer ter esse tema e esse confronto, fará outra escolha. Portanto, para mim, o tema não é de um Ministério sozinho, acompanhado, desta ou daquela maneira. O tema é importância política do setor, é importância do tema, da atividade e é a maneira como o líder do governo olha para essa matéria e a traz para o centro e para as suas prioridades. E eu acho que o resto vem por arrasto. Eu não senti que a atuação do governo tenha sido diferente quando estava com ambiente e quando estava sem ambiente. Mas eu acho que a agricultura beneficiou muito da ligação ao ambiente, porque o ambiente se tornou muito mais sensível à agricultura. E depois, quando o Ministério se separou, os mundos voltaram a ficar separados e a virarem um bocadinho de costas, e aquele foi um momento em que tiveram que se entender. Eu recordo de alguns diretores gerais que diziam, bem, agora a senhora Ministra tem a Agricultura e o Ambiente, temos que arranjar aqui um discurso que conjuga as 2 coisas. E eu acho que isso teve grandes ganhos para os 2 setores, em particular para a agricultura. Eu imagino que o ambiente às vezes ficava um bocadinho moído, porque entre o Terreiro do Paço e a Rua do Século eu habitei o Terreiro do Paço, porque também achava que era uma vergonha deixar o Terreiro do Paço sem quem lá tomasse conta dele. E, portanto, se um dia deixarmos de ter um Ministério da Agricultura no Terreiro do Paço, eu acho que é muito triste, mas não é o espaço que determina a importância. Na verdade, é o Primeiro-Ministro que, escolhendo os seus colaboradores, dá ou não dá importância a determinadas áreas da governação. E, portanto, eu acho que essa tem de ser a preocupação do setor. Garantir que tem relevância suficiente para que essa relevância seja refletida numa configuração governamental. Muito bem. Associação de Cristas, vou aproveitar agora... os 5 minutos finais que nos restam
para, aproveitando também a onda da manhã de agora, num minuto, e vou perguntar-vos um bocadinho tricky question a cada um. Se hoje tivesse que entrar no Ministério da Agricultura, novamente como Ministro da Agricultura, qual era, assim, sem pensar muito, a primeira medida que tomava? Sem pensar muito, é sempre difícil. Eu volto àquilo que disse no princípio. Tudo o que for feito para realçar a importância e o papel central que a agricultura tem e deve ter nas nossas vidas, pelo papel que desempenha e por aquele que pode desempenhar, adicionalmente, eu estou com o Arlindo, produz alimentos, mas também faz outras coisas e essas outras coisas têm que ser vistas sempre de um lado positivo. Portanto, esta transformação ou esta batalha pela imagem do setor, eu acho que é o mais importante de tudo. O resto vem por arrasto, mas tem que haver este trabalho de terreno e, portanto, eu iria para o terreno a mostrar isso. Bem. Antónia Serrano. Primeira medida que tomava sem ser dar-me uma entrevista, naturalmente. Faria exatamente o que fiz na altura. Em primeiros 2, 3 dias foi para reunir com todas as confederações, estabelecer um conjunto de prioridades perante a imensidão de problemas, ter uma espécie de pacto e uma transparência dizendo, olha, desta agenda vamos trabalhar este ponto e este, vamos resolver estes, comprometo-me com a sua resolução. Os outros não vou conseguir resolver, vamos focar nestes. Foi o acordo que eu fiz com todos e foi isso que disse em todo o lado onde fui visitar e verificar e discutir com os agricultores em todo o lado. Faria exatamente o que fiz na altura. E acho que se fizesse agora seria uma boa medida mesmo, se houvesse alguém que o fizesse. Muito bem. Carlos Costa Neves. A primeira coisa que faria, até em autodefesa, era escolher 2 ou 3 bons secretários de Estado. A segunda coisa que faria era, tal como o António Serrano, mas neste caso até ir em busca do despacho de 2005, que traduzia um protocolo com os 4 magníficos, para que muitas das coisas que procurei transmitir hoje fossem dessa maneira, numa nova relação entre o poder político e as entidades representativas dos agricultores, que reequilibrasse os poderes, não era para libertar de responsabilidades, mas para pôr as responsabilidades onde eu acho que elas devem estar. Muito bem. Bom, já sei qual é a pergunta. A resposta é muito simples. Não precisa. Eu ainda antes de indicar o secretário de Estado, para falar aqui com o meu amigo Carlos Costa Neves, para apanhar a deixa dele, eu só aceitava o convite Pronto, já está a fazer difícil, em 2 condições. Primeira, que o Ministério da Agricultura tivesse novamente as florestas e, em segundo lugar, que tivesse a tutela sobre o setor da água no que respeita à agricultura. Portanto, as 2 condições fundamentais que eu aceitava. Muito bem. Claro. Muito bem. Bem, foi um enorme gosto ouvir-vos, conversar convosco. Realmente é um privilégio estar convosco nestas situações e ouvir-vos e, de certa forma, até refrescante, penso eu, apesar de já estarem afastados das pastas há muito tempo, perceber um bocadinho estas perspectivas e as vossas motivações, mas, sobretudo, perceber ainda o brilho com que cada um de vós ainda fala da agricultura e dos agricultores, e isso é extraordinário. Obrigado. Tem que sair. O Agricultor fica por aqui. Enquanto não chega ao próximo podcast, já sabe que pode encontrar as notícias da atualidade no site da Vida Rural, na nossa newsletter e nas redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo programa. Este podcast tem o apoio da Ampromis.